Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos então começar a ler a parte 2 da ação rescisória. Todas aqui que eu vou ler daqui pra frente são referentes à OJ da SBD 2. São OJs da SBD 2. Acho que até o fim. E tem muitas, eu acho que quase a SBD 2 inteira é de ação rescisória. Então vamos lá. Começando, tem a OJ 8. Para a OJ 8, não se rescinde julgado que acolheu o pedido de complementação de aposentadoria integral em o valor de empregado do Banespa, ante a súmula 313 do TST, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial. Depois nós temos a OJ 10. Somente por ofensa ao artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da CF, procede o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor após a CF. J12. A vigência. Essa aqui acho que não cai muito, então eu vou pular. Tem bastante coisa. Ainda que nós vamos ler, e é uma bem específica essa, então acho que vale a pena pular. O J21. É incabível a ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julgado, porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do decreto 779. Determina-se que se oficie ao presidente do TRT para que proceda à avocatória do processo principal para o reexame da sentença rescindenda. Essa é o J21. O J24 agora. Não, rescinde-se o julgado que reconhece a estabilidade provisória e determina a reintegração do empregado, quando já exaurido o período de estabilidade. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação quanto aos salários e consectários até o termo final da estabilidade. O J25. Não procede o pedido de rescisão fundado no artigo 485, inciso 5º do CPC de 73, quando não apontado contrariedade à norma de convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo. Não procede quando se aponta a contrariedade à norma de convenção coletiva, acordo coletivo, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula IOJ. Essa aqui é a redação da OJ 25. E por que não cabe? Porque esse 485, inciso 5º, falava de violação literal à disposição de lei. Agora é norma, mas antes era lei. Então, por isso, não cabia violação de normas de negociação coletiva, regulamento de empresa, portaria do Poder Executivo e etc. O J34. O acolhimento de pedido em ação rescisória de plano econômico, também não falei. O J18. O artigo 67 da Lei Complementar 73 interrompeu todos os prazos, inclusive de decadência, em favor da União, compreendidos entre 14 de fevereiro de 93 e 14 de agosto de 93. O J38. A assunção do professor adjunto ao cargo de professor titular da Universidade Pública, sem prévia aprovação em concurso, viola o artigo 206, inciso 5º da CF. O J41. Revelando-se a sentença citra petita, o vício processual vulnera os artigos 141 e 492 do CPC de 15, tornando-a passível de desconstituição, ainda que não interpostos os embargos de declaração.
essa aqui é bem parça, assim, essa é dá gosto de ler. Você fala, nossa, muito importante. Então, citra petita pode desconstituir mesmo sem EDs. O celular tá muito perto, né? Mas é porque todo mundo já tá dormindo aqui em casa. O J70. Sob a égide do CPC de 73, um manifesto equívoco da parte em ajuizar ação rescisória no TST para desconstituir um julgado proferido pelo TRT ou vice-versa, implica a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial. O J71. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o artigo 7º, inciso 4º da CF, só incorre em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. Eu tinha que responder uma questão de segunda fase que eu não respondi porque eu tô viajando. E essa J71 aqui era a resposta. E às vezes por estar uma OJ tão pequena, lá no meio da SBD 2, a gente esquece, né? Mas tá aí, muito importante, inclusive eu acho que tem decisão recente do STF sobre esse assunto. E também sobre esse assunto de vincular o salário mínimo aos... Como que é? O salário profissional múltiplo do salário mínimo. Nós temos a súmula vinculante 4. Então, é importante mencioná-la, súmula vinculante 4. E agora a OJ 71. A próxima ficha, então. OJ 76. É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 73, com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado. Assim sendo, devem vir junto com a inicial da cautelar as cópias da petição inicial da ação rescisória principal, da decisão rescindenda, da certidão do trânsito em julgado, da decisão rescindenda e informação do andamento atualizado da execução. O J78. É admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um pedido em ordem sucessiva de rescisão de sentença e do acórdão. Sendo inviável a tutela de um desses, o julgador está obrigado a apreciar os demais, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. O J80. O não conhecimento do recurso por decisão, por deserção. Também é importante essa J. O não conhecimento do recurso por deserção não antecipa o dais a quo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória. Atrai, na contagem do prazo, a aplicação da súmula 100 do TST. O J84. São peças essenciais para o julgamento da ação rescisória a decisão rescindenda e ou a certidão do seu trânsito em julgado, devidamente autenticada, à exceção das cópias reprográficas apresentadas por PJ de direito público, ou declaradas autênticas pelo advogado na forma do artigo 830. Em fase recursal, verificada a ausência de qualquer delas, cumpre ao relator, em recurso do recurso ordinário, conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja complementada a documentação exigível nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC de 15. O J94. A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio,
para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto. J97. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sob a forma de pedido genérico e desfundamentado, acompanhado de dispositivos legais que tratam aí especificamente da matéria debatida. Estes sim passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório. O J101, para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do inciso 4º do artigo 966 do CPC, é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada. 107. Embora não haja atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso 1 a 4º e 925 do CPC de 15, extingue a relação processual e obrigacional, sendo passível de corte rescisório. O J103. É cabível a rescisória para corrigir a contradição entre a parte dispositiva e a sua fundamentação, por erro de fato na retratação do que foi decidido. 112. Para que a violação da lei dê causa à rescisão de decisão de mérito, alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindente. Então, vamos lá. Para que a violação da lei dê causa à rescisão do mérito, alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o autor da ação rescisória invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindente. O J123. O acolhimento da ação rescisória, calcada em ofensa à coisa julgada, supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. O J124. Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso 2 do artigo 966 do CPC de 15, a arguição de incompetência absoluta não precisa de pré-questionamento. J128. O certame público posteriormente anulado equivale à contratação realizada sem observância da exigência contida no artigo 37, inciso 2 da CF. Assim sendo, aplicam-se à hipótese os efeitos da súmula 363 do TST. Que diz que tem direito apenas à contraprestação pactuada em relação ao valor de números de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo. Depois o J131. A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal. A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, devendo o pedido cautelar ser julgado procedente
mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório, ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória tiver sido julgado improcedente. O J 135. A ação rescisória, calcada em violação do artigo 37 caput, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa, exige que, ao menos, o princípio tenha sido pré-questionado na decisão. O J 132. Acordo celebrado homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada a propositura de nova reclamação trabalhista. Então, o acordo homologado, em que ele dá plena e ampla quitação sem qualquer ressalva, se é proposta uma nova ação trabalhista, há violação da coisa julgada. E aqui, o J 136. A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso 8º do artigo 966 do CPC de 15, é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas para se concluir pela existência do fato. Essa última hipótese é afastada pelo parágrafo 1º do artigo 966 do CPC de 15, ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas. Então, o erro de fato supõe a afirmação deste fato, que não corresponde à realidade dos autos. E esse fato é uma premissa indiscutida. Então, não passa pelo silogismo para chegar à conclusão errada. Não, ele é tido como um fato errado já. Então, não se discute, não se chega à conclusão a esse fato errado. Já se pressupõe. E mais uma o J 146. A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do artigo 774 da CLT, sendo inaplicável o artigo 231 do CPC de 15. Aqui está falando que 774, que os prazos contam-se a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação. E daquela em que for publicado o edital, publicado o expediente, etc, etc, etc. Então, a contestação da ação rescisória vai aplicar esse prazo aqui, por exemplo, da data da notificação. Não vai utilizar o CPC de 15, tem regra própria CLT, o 774, e é ele que vai incidir. É o J 150. Reputa-se juridicamente impossível o pedido de corte rescisório da decisão que, reconhecendo a existência de coisa julgada nos termos do artigo 267, inciso 5º, extingue o processo sem resolução do mérito, o que, ante o seu conteúdo meramente processual, a torna insuscetível de produzir a coisa julgada material. Então, é impossível pedido de rescisão quando reconhece a existência de coisa julgada, de uma decisão que extingue um processo sem resolução do mérito, o que tinha caráter processual e que era insuscetível de produzir coisa julgada material.
Agora o J 151. A procuração outorgada, com poderes específicos para ajuizar a reclamação trabalhista, não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado o defeito de representação, cabe prazo de 5 dias para regularizar nos termos da súmula 383, item 2. Agora o J 152. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de TRT em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao artigo 896 da CLT, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário. J 154. A sentença homologatória de acordo prévio ao ajuizamento de reclamação trabalhista, no qual foi conferida a quitação geral do extinto contrato, sujeita-se ao corte rescisório tão somente se verificada a existência de fraude ou vício de consentimento. Então, sentença homologatória de acordo prévio ao ajuizamento da reclamação, qual foi conferida a quitação geral, sujeita-se sim ao corte rescisório, mas se verificada a fraude ou vício no consentimento. Nós tivemos uma OJ cancelada, que parece ser importante, olha, OJ 155. Atribuído o valor da causa na inicial da ação rescisória ou do mandado de segurança, e não havendo impugnação nos termos do artigo 261 do CPC, o juiz não poderia, é defesa ao juiz majorá-lo de ofício, ante a ausência de amparo legal. Mas foi cancelada essa OJ. Então, provavelmente agora ele pode sim majorar de ofício. OJ 157. A ofensa à coisa julgada de que trata o inciso 4º do CPC, do artigo 966 do CPC, refere-se apenas a relações processuais distintas. A invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação do artigo 5º, inciso 36 da CF. Então, a ofensa à coisa julgada, do que trata o inciso 4º, refere-se à relação processual distinta. A invocação do desrespeito à coisa julgada, na fase de execução, é possível com base no artigo 5º, inciso 36. Então, desrespeito à coisa julgada, que está no próprio processo de conhecimento, quando a gente está na execução, e a gente quer falar que não foi respeitada a coisa julgada do processo de conhecimento, aí a gente tem que usar o artigo 5º, inciso 36. Que porque o artigo 966, inciso 4º, se refere a coisas julgadas de processos diferentes. Então, mesmo processo, artigo 5º, processos diferentes, 966. OJ 134. A decisão proferida em embargos à execução ou em agravo de petição que apenas declara preclusa uma impugnação da sentença de liquidação não é rescindível, porque trata-se de coisa julgada formal. Essa é a redação aqui, né? Não tá falando que é pro CPC de 73, mas como hoje não precisa ser de mérito, não tem porquê não caber mais ação rescisória em face dessa decisão que declara preclusa a impugnação da sentença. E agora sim, a última OJ 152, a declaração de nulidade da decisão homologatória de acordo
em razão da colusão entre as partes, é sanção suficiente em relação ao procedimento adotado, não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé. Então, essas são as UJs finais, né, sobre a ação rescisória. Até o próximo vídeo.